Sejam muito bem-vindos a mais um programa Além da Lição. Um lugar onde você pode revisar a lição da escola sabatina de cada semana e aprender um pouquinho mais com a gente. Seja bem-vindo e vamos lá! Hoje, obrigado pela presença de vocês. Estamos felizes aqui com a presença da Nayara. Muito obrigada, estou feliz de poder estar aqui e poder contribuir. Deus nos abençoe aqui nesse momento. Do Douglas É muito bom estar aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre a lição. e do nosso irmão Giovanni. Olá, amigos. É uma alegria podermos estar aqui juntos, compartilhando esse maravilhoso estudo. Que bom, que bom. Não se esqueça de compartilhar os vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, porque senão você não recebe o próximo programa e assim por diante. E também, olha, convido a vocês que comentem ali no espaço para isso as lições que você vê, as questões que você achar interessante. Nós estamos de olho nesses comentários, né? Você terá a sua resposta ali. Vai ser muito legal essa convivência, esse compartilhar com vocês. Tudo bem? Gente, agora vamos orar para a gente começar efetivamente a nossa lição. Lembrando que nós estamos aí falando de 1º e 2º Coríntios, né, as cartas de Paulo, e a lição dessa semana tem o título Tudo para a Glória de Deus, lição número 5, né, do nosso livro aí de estudos, né? Nayara, você pode orar para a gente, por favor? Sim, posso. Quero convidar você de casa também para orarmos juntos nesse momento. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua palavra. Sabemos que quando ela se abre, o Teu Espírito Santo quer falar ao nosso coração. E pedimos, Senhor, que Ele venha falar conosco e através de nós, que possamos crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom. Vamos lá, né? Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu gostaria de ler o verso que nós devemos memorizar, né? E diz assim, lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Na lição da semana passada, lição de número 4, nós falamos sobre imoralidade sexual. E agora nós vamos falar sobre idolatria. O interessante é que o nosso livro de estudos deixa bem claro que uma coisa não anula a outra, pelo contrário, né? É o complemento, elas estão completamente relacionadas, imoralidade sexual e idolatria, né? Durante essa semana, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a idolatria em meio ao povo de Corinto, né? Aquela situação, as situações que aconteceram ali naquela região e os conselhos de Paulo sobre como lidar ali, né, com a idolatria, com as questões relacionadas à percepção do mal, né, com relação ao exemplo que damos enquanto cristãos, né? E eu gostaria que a Nayara começasse falando para a gente. Nayara, eu tenho uma pergunta para você. Olha, o amor e o conhecimento, qual é a relação entre eles, né? Muito interessante essa pergunta. E para responder, eu quero trazer o texto da palavra, Romanos 8, de 1 em diante, diz assim: Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas o amor edifica. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deve saber. Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele.
No que diz respeito ao comer coisas oferecidas em sacrifício a ídolos, nós sabemos que os ídolos no mundo nada é, e que não há outro Deus, somente um. Porque ainda que haja os que são chamados de deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós somente há um único Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e nós nele. E um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós nele. Todavia, não há este conhecimento entre todos os homens, porque alguns, conscientes dos ídolos, até agora comem coisas oferecidas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Mas o alimento não nos faz aceitos ante Deus, porque se comemos, não somos melhores, e se não comemos, não somos piores. Mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos. Porque se alguém vier a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa dos templos dos ídolos, não será a sua consciência que é fraca motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? E por teu conhecimento perecerá o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Mas pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua consciência fraca, pecais contra Cristo. Portanto, se a comida ofende o seu irmão, eu não comerei carne enquanto estiver no mundo, para que o meu irmão não se ofenda. Bom, esse capítulo aqui, ele traz um entendimento que Paulo quer esclarecer. Em Coríntios havia uma briga ali, uma divisão, a igreja era rachada no meio, porque uns acreditavam que deveriam e que podiam comer comida sacrificada a ídolos, porque na mente deles, um ídolo é só um pedaço de pau, ele não é Deus de verdade. Então aquilo estava sendo oferecido ao nada. Então a mente dele tinha esse esclarecimento. E Paulo chama esses de fortes. Mas tinha aquele outro que ele era mais consciencioso, e a consciência dele pensava, não, isso aqui foi oferecido a ídolo, eu não posso comer isso porque eu vou me contaminar. Talvez até pela experiência dele, né, na vida anterior Sim, ao ingresso ao cristianismo e tudo mais, né? participou talvez de muitos Sim, sim. momentos, né, de comidas oferecidas a ídolos, então ele Uhum. entendia que aquilo ali era muito ruim. E Paulo chama esses de fracos, né? Então, assim, a grande questão aqui que Paulo quer trazer é que ele quer mostrar como que o conhecimento que você tem, ele precisa ser envolvido pelo amor. Porque muitos que estavam ali pensavam assim, mas para mim esse ídolo não é nada, eu vou comer, mas escandalizava aqueles outros que eram conscienciosos. Então, Paulo deixa o conselho dizendo assim, olha, não faça com que o seu irmão ele peque ao ver a sua conduta, porque muitas vezes aqueles que eram conscienciosos eles entendiam então que o cristianismo e a idolatria eles estavam ali juntos, unificados. Por quê? Porque eles pensavam assim, se eles comem comida oferecida a ídolo, então no cristianismo isso está tudo correto. Quando na realidade essa visão não deveria ser passada. Então Paulo faz um apelo para aqueles que são considerados fortes, que por favor, né, respeitasse a consciência daqueles que acreditavam que não deveriam comer carne, né, sacrificada a ídolos, para que não houvesse um escândalo. Então ele fala assim, olha, se eu entendo que um irmão ele vai ficar escandalizado se eu comer essa carne oferecida a ídolo, eu vou ficar sem comer carne o resto da minha vida só para que eu possa salvar esse meu irmão, para que ele não entenda que a idolatria e o cristianismo estão juntos ali, amarrados. E nós podemos usar esse princípio para muitas coisas de hoje, né? E a lição ainda traz assim, ó, o chamado do cristão é a prática do amor abnegado ao próximo. Então, nesse momento, trazendo esse contexto, Paulo mostra aqui para a gente que o nosso conhecimento ele deve ser permeado de amor. Às vezes eu tenho uma consciência muito livre quanto a alguma coisa que eu acho que não tem nada a ver, mas que de alguma forma vai ferir aquele outro irmão, e eu devo buscar
por amor àquele irmão, agir diferente daquilo que a minha consciência naquele momento, né, está pensando ali para que eu não possa feri-lo. É verdade, cada um está num processo diferente. Às vezes a pessoa recebeu esse conhecimento, só que ainda ela não teve esclarecimento daquilo tudo, não chegou aquela luz a brilhar e esclarecer na sua mente que ele pode agir de forma mais livre, sem se preocupar com essas superstições, com essas tradições. Então a gente vê de fato, né? Paulo, ele, que nem a Nayara falou, né, deixou bem enfatizado aí, permeando esse conhecimento com amor, compreendendo, né, a situação do próximo, que aquele irmão não compreende tão bem aquela questão como eu compreendo, né? E quando o conhecimento não tem esse amor, ele faz o que com a gente? Ele traz arrogância, desunião, né? Até mesmo ruptura dentro da própria igreja. E isso não é interessante, porque Paulo enfatiza muito a questão da união. E o amor é fundamental, né? É a pedra fundamental do cristianismo, é o amor, né? Pastor Flávio, vendo aqui, seguindo a sequência aqui em Coríntios 8:13, vai além do comer e beber, Sim, sabe? Se o meu agir escandaliza meu irmão, não somente no comer e no beber, eu devo me abster, porque o meu exemplo pode ser um motivo de salvação de alguém, como também um motivo de perdição. Até o momento dele descobrir que o nosso exemplo maior é Cristo e não as pessoas. exatamente, Então, exatamente. até nisso nós devemos dar glória a Deus, né, e Deus tem que ser glorificado nessa nossa conduta. Agora, Douglas, me responda uma pergunta. Paulo recebia salário? Era, é, é, era uma coisa que ele poderia receber ou que estaria à disposição dele naquele tempo, né? Porque hoje os obreiros, né, recebem salário pagos pela igreja, os pastores, né, e tudo mais. Mas e como é que era essa relação? A Nayara tocou um pouquinho sobre o assunto do amor abnegado. Sim, O que seria abnegação? Seria se doar. Doar aquilo que você tem. Não só o seu tempo, né? Às vezes até os seus talentos e às vezes até os seus benefícios. Paulo poderia usufruir de todos eles, né? Não somente a questão do salário, mas a comida também que era oferecida, né? Ele coloca o exemplo ali de Pedro, né? E alguns outros apóstolos que levavam suas esposas consigo na viagem também. Então ele tinha muitos benefícios que ele poderia usufruir como apóstolo, mas só que ele resolveu abnegar-se. Ele resolveu deixar isso de lado para que ele mostrasse que por meio também de uma vida comum, vamos dizer assim, por meio do seu trabalho, por meio do seu empenho, né, por meio dos seus desdobramentos como ser humano e como trabalhador também, que ele era fabricante de tendas, ele mostrou que ele poderia viver daquela maneira sem usufruir desses benefícios, que ele poderia, com certeza. A Bíblia deixa bem claro, né, que ele poderia viver só do sacerdócio. Mas ele não escolheu apenas aquilo, né? Ele escolheu ir mais além. Então a gente vê um Paulo totalmente desprendido das coisas que era dele, para que ele pudesse mostrar, não somente para a igreja de Corinto, né, que era uma igreja que precisava muito de exemplos assim, para que eles pudessem seguir, mas para as outras igrejas também que ele fez ao longo das suas viagens. Então, aqui em 1 Coríntios 9, de 1 a 6, olha só o que diz. Vamos ler esse trecho, que é um trecho pequenininho, a gente pode acompanhar aqui. A partir do verso 1 diz assim, ó: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Então aqui ele já faz duas perguntas, né? Dizendo, olha, eu sou isso. Eu sou um apóstolo. Eu sou um homem livre. Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Eles conheciam o trabalho de Paulo, né? Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que questionam é esta. Qual era a defesa dele? Olha só. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Evidente que tinha. Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Eles faziam, né? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Então são questionamentos levantados por Paulo para mostrar que ele podia usufruir de tudo isso, mas ele escolheu a abnegação como um exemplo, não para se mostrar melhor do que os outros apóstolos, mas sim porque ele viu que naquela igreja que ele estava ali pregando, que ele estava atuando, que ele estava ministrando, eles precisavam desse exemplo de amor abnegado. exatamente. Isso era necessário para aquele momento, né?
Tá aí um exemplo claro, né, de que em dado momento da história da igreja, algumas coisas são necessárias, a nossa conduta ela é necessária para que possa atrair pessoas para Cristo, né. Isso é muito claro e isso é amor, né, como a Nara acabou de dizer, isso é amor. O amor agora através da abnegação. Agora, Giovanni, chegou sua vez. Vamos lá. Vivemos hoje a mesma, como é que eu posso dizer, experiência, as mesmas condições que o povo de Israel vivia? De um formato um pouquinho diferente, sim, né? O Israel moderno, que eu costumo dizer, né? Aham, Nós temos vivências aqui que podemos dizer assim, como a lição apresentou, aprendendo com o passado. exato. Às vezes é fácil nós vermos erros do passado e darmos a nossa opinião, mas depois que isso já passou um tempo, na fase temporal, e Paulo apresentou sim para o povo de Corinto a questão do povo de Israel, Sim, como exemplo do passado. E que exemplos que ele apresentou que eu achei muito interessante. Ao analisarmos o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, Deus proveu a eles tudo que eles necessitavam: proteção, segurança, abrigo, alimentação, e mesmo assim o povo caiu em idolatria, murmuração, reclamando, e a qualquer momento que tinha um problema, sentia saudade do quê? Do Egito, ou seja, eles saíram fisicamente do Egito, mas seu coração ainda permanecia lá. Um pouco pela influência, outros pelas influências que ali estavam, porque não foi só o povo de Israel que saiu no êxodo. Inclusive veio outros escravos, sim, e sim. também teve junto, interessante, pessoas que estavam lá no Egito, que ao ver as pragas acontecendo, com medo de continuar tendo problemas, resolveram sair com o povo de Israel. E essas influências vieram contaminando o povo. Que a Bíblia chama do vulgo, né? E a gente percebe que ali tudo tinha uma intencionalidade. Quando o Senhor Deus providenciou a nuvem, era não somente a direção, como a proteção. O Senhor Deus todo dia fazia milagre na vida do povo. Mas diante do primeiro problema, eles já sentiram saudade do tempo de ser escravo no Egito. Exatamente. Como o professor Flávio falou, nos dias de hoje não é diferente. Às vezes achamos que por ser cristão, eu devo ter uma vida tranquila. Mas ao contrário, nesse mundo tereis aflições. E que os exemplos do passado nos servem de lições. Para quê? Diante das tribulações, exercitarmos a nossa fé. É interessante que assumir o título de cristãos é uma coisa de responsabilidade enorme. Eu estou querendo dizer para as pessoas que me cercam, que me rodeiam, que eu vivo como Cristo viveu. Eu vivo, como diz o outro, na sombra de Cristo, né? Dependendo de Cristo, usando e influenciando as pessoas como Cristo. Mas agora, quando a gente para pensar nas aflições que Cristo passou aqui nessa terra, né? Será que eu permaneço cristão efetivamente? Será que eu realmente sou herdeiro dessa coroa? Porque é claro que, juntamente com a coroa no final, eu tenho as aflições que antecedem o recebimento dessa coroa, né? Então, a gente tem que entender que ser cristão não é mamão com açúcar, como diz o outro, né? Não é papinha doce, não. O negócio é mais, E a né? grande preocupação que vem para todos nós, quando nós queremos colocar como referência, como modelo, pessoas humanas sujeitos Exatamente. a pecar. Tanto que aqui na lição, ela nos apresenta o seguinte: Paulo orienta o povo, tendo Cristo como seu modelo supremo. Exatamente. Cristo tem que ser a base e o modelo. Nayara, é advertência contra idolatria. O que Paulo disse aí para o povo de Coríntios sobre a idolatria? Você pode compartilhar com a gente? Sim. Ele toca de novo na questão dos alimentos, né? Aham. Mas antes dele tocar na questão dos alimentos, ele vai nos dizendo assim, que nós devemos observar ali,
para que a gente não possa ter no nosso coração um coração perverso, né? Voltado à idolatria. Por quê? Porque isso provoca os ciúmes de Deus, né? E também porque isso desagradou ao Senhor. Trazendo o exemplo ali, ele começa falando do povo de Israel e mostrando que teve um episódio em que o povo, eles estavam perto de entrar em Canaã, eles estavam próximos, e aí teve o episódio de Baal-peor, onde morreu ali 23.000 pessoas. Como que foi que aquilo aconteceu? As mulheres foram daquele povo pagão, não me recordo se foi os midianitas ou os moabitas, um desses dois, chamaram o povo para que pudesse participar ali da sua comemoração, Sua da sua festa. festa. E Isso. naquela festa a Baal envolvia vários tipos de coisa. Envolvia sacrifícios ali, aquele Deus, comer daqueles sacrifícios, envolvia também imoralidade sexual, porque Baal era o deus da fertilidade e eles Sim. acreditavam que cada vez mais que eles cometessem ali a fornicação e se envolvessem um com o outro, melhor era oferecido o sacrifício. Então, Paulo faz eles relembrarem o quanto Deus se desagradou daquilo. E no verso 8 fala assim, ó, nem cometam fornicação, como alguns cometeram e caíram, 23.000 em um único dia. Nem tentem a Cristo, como alguns também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe acontecem como exemplo e estão escritas para a nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Então, aqui Paulo ainda traz uma advertência para nós. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não Pra não caia. cair. E aí ele vai falando, olha, eu quero dar uma demonstração para vocês. Vocês sabem que muitas carnes estão no mercado, algumas que chegam até o mercado, elas são oferecidas a ídolos. E você não vai saber qual é a que foi e qual é a que não Não vai foi. saber distinguir, né, Isso. naquele momento. Então, se você for lá no mercado e comprar uma carne, não importa se ela foi oferecida a ídolo, coma dessa carne. Agora, por favor, não se assente, né, à mesa daqueles que estão oferecendo esse tipo de sacrifício. O verso 20 deixa bem claro, ó, mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam a demônios e não a Deus, ou seja, os ídolos deles na realidade eram demônios. É como se Satanás estivesse sendo adorado por tabela, Com certeza. né? E aí ele fala assim, ó, eu não quero que tenhais amizades com o demônio. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Então, antes Paulo, ele traz aquela ideia do povo participando ali da ceia, comendo o pão, simboliza o corpo de Cristo, tomando o suco de uva, que representa o sangue do Senhor, e participando daquela celebração, né, dizendo que aceita Jesus e se entrega totalmente a Ele, né, aceita o sacrifício dele. Então, sentar-se à mesa para comer ali junto com eles seria também um ritual muito parecido com a nossa Santa Ceia. Então, isso Paulo deixou assim bem claro que eles não deveriam fazer, porque era um sinal grande de idolatria. No resumo, Paulo está ensinando que a fidelidade plena ela deve ser dada somente a Deus e que a idolatria ela provoca os ciúmes do Senhor, ou seja, Deus tem um zelo pelo seu povo, né? É um ciúme zeloso, não é esse ciúmes possessivo que o ser humano tem, né? Mas é um ciúme de que, olha, eu quero cuidar de você. Então, e tudo começa pela alimentação, né? Uma festinha, vem aqui, vamos nos alimentar, e ali o povo foi envolvido na idolatria através da boca, né? E depois a imoralidade sexual. Então Deus fala que a gente deve ser cuidadoso nisso para que a gente possa honrá-lo e em tudo que a gente for fazer, inclusive nessas questões que a gente citou agora. É interessante que ele volta à questão do bom senso, né? Porque ele diz, olha, você pode até comer aquela carne oferecida a ídolos na sua casa, né? Ali onde não vai escandalizar ninguém. Agora, você ir
até o templo onde esses rituais estão sendo oferecidos, se sentar à mesa e participar daquilo, isso é proibido, né? Isso é o escândalo, né? Então ele volta a dizer, olha, o bom senso é a base de tudo, o amor a mim e a preocupação com o outro e precisa ser a base, né? E assim, Paulo deixa um resumo para eles dizendo assim: olha, eu quero dizer para vocês que vocês têm que lembrar que o Senhor é o único Deus e Exatamente. que o antídoto para que você não caia na idolatria é que você ame ao Senhor de Se todo o seu afaste, né? coração, Uhum. com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Então, o amor ao Senhor é o que nos guarda, né? E eu me lembro quando a gente fala que o amor de Cristo ele nos constrange, ele nos motiva a também ser recíproco em responder com esse amor. E a lição deixa uma pergunta muito interessante que eu quero aqui lançar para vocês. Os ídolos, eles não precisam ser somente deuses de madeira ou de pedra, né? Tudo aquilo que eu amo mais, né, do que a Deus, isso pode ser o meu ídolo. E a pergunta que traz aqui é como a gente consegue fugir hoje dos ídolos modernos? Ou como a gente pode identificar hoje quais são os ídolos modernos na nossa vida? Né? Porque a gente não tem mais Baal aqui, mas quais são os ídolos de hoje? Fica a dica, inclusive, olha, para vocês comentarem aí, né? No nosso espaço de comentários aí do vídeo, fique à vontade para responder a pergunta da Nayara, aí, tá? Nayara, se a gente é acostumado a dizer, vamos dar um Google, né? Lá no Google você vai encontrar idolatria. É o ato de adorar ídolos, falsos deuses, ou qualquer coisa que ocupe o lugar central de Deus na vida de uma pessoa. Ou seja, o meu trabalho pode se tornar uma idolatria, se eu estiver colocando ele em primeiro lugar antes de Deus. Então, além do ato de amor de Deus para conosco, é a forma de gratidão nossa, é colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Um cônjuge, um filho pode se tornar também Sim, sim. motivos, né? Você quer fazer mais por ele, você quer agradar ele antes daquilo que Deus te pediu, também pode ser uma idolatria. Celular nem se fala, né? Preciso falar do celular? Acho que não, né? Então vamos lá. O nosso tempo, né? Aquilo que você gasta mais tempo passa a ser um ídolo para você. Agora, Douglas, me diga, como é que eu venço a idolatria? O que Paulo dizia sobre vencer a idolatria aí na nossa lição de quinta-feira. Ó, estamos chegando no final já, hein? De fato, é muito bom essa lição, porque ao longo das outras lições, nas outras semanas que nós tivemos, nós sempre vemos o autor muito preocupado em colocar o antídoto, Exato. aquilo que vai resolver esse negócio. A confusão está muito grande, mas precisamos do antídoto, precisamos de resolver esse problema. E ele sempre coloca, geralmente na lição de quinta ou na lição de quarta-feira, ele sempre coloca o caminho certo a ser seguido, para que a gente consiga a resolução do problema. E não é diferente. Nessa lição dessa semana, nós temos Paulo enfatizando a questão do amor novamente. Ele enfatiza, falando que o amor deve prevalecer nas relações, em todas as relações, tanto conjugal, fraternal e principalmente na sua relação com Deus. Quando nós vamos na capa da lição, na capa não, no desenho inicial da lição, lá de sábado, a gente vê um coração grande, a gente vê um livro aberto, e nós vemos ali, professores de matemática, né, conhece muito bem, a intersecção, não é isso? Nós temos barras horizontais ali na palavra de Deus, na Bíblia, mostrando ali o que foi escrito de forma horizontal, e nós temos ali barras verticais, mostrando um relacionamento vertical, ou seja, o relacionamento nosso com o Senhor. E a intersecção dos dois produz o quê? A cruz, né? Tudo está na cruz de Cristo. Tudo se encaminha para ela. E na cruz de Cristo é demonstrado o que à humanidade? O amor. O grande amor de Deus por nós. E Paulo enfatiza exatamente isso. O amor é o antídoto contra a idolatria. Paulo também fala de uma história muito conhecida, do jovem rico. Esse jovem chegou a Jesus e fez várias perguntas. Dentre elas, ele estava muito preocupado em ser salvo. O jovem rico queria ser salvo. O que eu posso fazer para herdar essa vida eterna, que eu quero muito? E ele falou, não, Jesus Cristo citou alguns mandamentos, principalmente o lado direito, né, vamos dizer assim, do decálogo, que fala sobre o amor ao próximo, em resumo. E ele falou assim para Jesus, olha, tudo isso aí eu já faço. Tudo isso eu já faço. Só precisa disso? O que Jesus fala? De uma coisa você necessita ainda. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Olha o convite.
Jesus faz um convite que muitas pessoas não recusariam esse convite. Mas havia algo no coração do jovem rico que impedia ele de prosseguir. E era o quê? O ídolo, a idolatria. E a idolatria desse jovem era o quê? Era o O dinheiro, dinheiro. as riquezas. Ele precisava se livrar daquilo. Jesus deu a solução para a vida dele, para que ele pudesse herdar a vida eterna de fato. Mas só que ele recusou. Ele recusou o convite de Jesus, porque aquele ídolo era muito mais importante do que seguir um rabi, né, seguir um pretenso, né, salvador. Então ele escolheu, infelizmente, estar do outro lado. E ele não adotou esse antídoto maravilhoso, que é amar de forma plena, de forma abnegada, como falamos anteriormente. Ele precisava o quê? Se libertar, amar sem reservas. Esse era o antídoto. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu vou pegar vocês um pouco de surpresa, mas a racionalidade pode ser um ídolo nas nossas vidas? Creio que sim. Quando a gente usa a nossa razão como se ela fosse a fonte de toda a sabedoria, quando aqueles argumentos que a gente coloca, eles não estão baseados na fonte da verdade, que é a palavra de Deus, sim, você pode usar isso como ídolo. Eu fiquei imaginando agora o jovem rico pensando assim: se eu for segui-lo, eu só vou ter incertezas, eu não sei o que será de mim amanhã. Hoje não, com a minha riqueza, com o que eu tenho, eu sei até onde eu posso ir, eu sei onde eu posso investir, eu sei como pode ser o meu futuro. Então, eu acho que a racionalidade também puxou ele para longe de Cristo, né? Nesse sentido, E talvez. eu queria enfatizar uma coisa, o problema não é o dinheiro, né, porque Sim, Deus, ele deseja que os seus filhos sejam donos de recursos para que possa abençoar pessoas, então Deus quer que a gente seja a cabeça. O problema foi o amor dele ao dinheiro, porque a gente vê exato. Nicodemos como um homem muito rico, que após a morte de Jesus sustentou a obra e doou a sua riqueza. E Deus não falou para Nicodemos que o problema dele era o dinheiro, Isso. né? Mas na realidade Deus, ele chega até nós e nos mostra qual é a idolatria que a gente tem no nosso coração. Ele Fecha... deixa isso claro. Isso. Fechando o seu comentário, nós observamos que Paulo queria enfatizar, não que todo mundo deve vender seus dinheiros, seus bens, né, mas enfatizar que Jesus compreendeu o que aquele jovem precisava. Ou seja, houve empatia da parte de Cristo. Sim. Ele viu exatamente o ponto, que era o ídolo desse jovem. E ele vê o nosso ponto também no nosso coração. É. Ele nos analisa todos os dias, né? O Salmo 139 fala que Jesus conhece até a quantidade de cabelo que nós temos na nossa cabeça, né? Ele sabe o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ou seja, ele conhece tudo. Então, quando nós colocamos diante de Jesus Cristo a nossa necessidade, ele vai tocar o nosso coração a fim de que possamos entender qual o ídolo da nossa vida que precisamos largar. Interessante que a lição, ela permeou os dizeres finais da lição aí de quinta-feira, que diz assim: Paulo não se importava com o interesse próprio, mas sim com a necessidade de muitos, né, durante o seu ministério. Né? As palavras que nós falamos até aqui, elas refletem exatamente isso. Né, com relação de cuidado, você não dá mau exemplo, cuidado, para que outros quem? Todos aqueles que te cercam, né, possam ter oportunidade de salvação e não de perdição através daquilo que você faz, E, né? e, e ainda eu trago aquele verso que ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo E me me convém, convém, né? Então, exatamente. por exemplo, na mente dele era lícito para ele comer a carne oferecida a ídolos, porque para ele estava tudo tranquilo, o ídolo não era nada, mas em muitos momentos não convinha. Então, porque Deus não seria glorificado, é o que o verso diz. Portanto, quer comais, quer bebais ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, muitas Exato. coisas eu vou ter que deixar de fazer, mesmo que elas me são listas, porque aquilo não vai glorificar a Deus naquele momento. Agora, Giovanni, faça aí um resumo, diga-nos qual é a visão de Ellen White sobre esse assunto e, por favor, faça aquele encerramento para a gente. Muito bem, queridos amigos, uma lição fantástica. E nessa lição nos traz algo importante. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, alguns detalhes que aqui foram apresentados é a intencionalidade. Tudo para a glória de Deus. O Exatamente. meu agir, o meu efetuar, que seja para a honra e a glória de Deus. Ellen White apresenta aqui no fechamento da lição sobre a questão do bezerro de ouro. E lá nos relata rapidamente o contexto que o povo de Israel, no momento que Moisés se ausentou do meio do povo,
Eles buscaram o quê? Os deuses do passado, a idolatria. Por quê? Eles depositavam a confiança muito em Moisés, esquecendo que quem promovia tudo aquilo era o Deus Supremo. Por isso que Paulo enalteceu desde o início: devemos dar toda a honra, toda a glória a Deus. E nossa vida diária não é diferente. Muitas vezes queremos grandes milagres em nossa vida, mas só o fato de estarmos respirando é motivo de gratidão. Sabe aquele filho que sempre olha assim: ah, como eu queria ser filho da outra família, do outro amigo, do meu tio, porque vê só as coisas boas. Nós temos sim uma certeza: o nosso mundo não é aqui. Teremos sim aflições nesse mundo, teremos lutas e dificuldades, mas devemos continuar firmes no propósito, não deixando que as coisas do mundo sejam uma idolatria, que as coisas do mundo tomem a frente ou a preferência da nossa vida nas mãos de Deus. Isso é fantástico, mas ao mesmo tempo é fácil? Não. Há uma luta diária. Nós vivemos numa batalha cósmica aqui entre o bem e o mal. O conflito cósmico é grande. E o inimigo das nossas almas está todos os dias, de alguma forma, tentando nos tirar do foco, que é a Canaã celeste. A lição nos serve para um aprendizado, porque o que lemos aqui, como se diz, os exemplos do passado nos servem de lições para o presente. Somos o Israel moderno e por isso devemos ter o cuidado, porque cada dia somos tentados, mas devemos ter Cristo como nosso Salvador pessoal e a cruz é a nossa referência para um dia herdarmos a salvação, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Cristo, pelo seu sacrifício. Amém, amém. Nós agradecemos o período que você esteve aí conosco, recapitulando a lição dessa semana, e nós queremos encerrar com uma oração. Eu peço ao Giovanni, já que você fez o fechamento, ore para a gente, por favor, para terminarmos juntos aí. Ok. Convido você que está nos acompanhando pela internet, que nesse momento curve a sua fronte. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós. Santo, santo, amorável Deus, estamos aqui nesse momento, primeiramente para agradecer, ó Pai, pela vida, pelo cuidado, pela proteção. Que os exemplos do passado sirvam de lições para que nós nos preparemos cada dia mais para herdarmos a Canaã celestial. Temos lutas, temos problemas, mas somos gratos a Ti pela Sua graça redentora e salvadora, temos essa oportunidade. Amamos, ó Pai, a Ti, somos Teus servos. Queremos render graças e toda a glória, toda a honra seja dedicada a Ti, ó Pai. Abençoe as famílias que aqui estão, famílias que querem herdar a Canaã celestial. Essas bênçãos eu peço, não que haja algum mérito em nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Até a próxima.